Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 4 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui a alta de 0,91%, dando sequência à sua sinalização positiva do pregão anterior, testando a região de resistência dos 58 mil pontos, número redondo, já uma região de resistência de um topo anterior no gráfico semanal, a máxima desse topo já mencionado nas últimas análises, 58.574. Enquanto não gerar nenhuma sinalização contrária a esse movimento de subida, segue com essa probabilidade maior de testar essa zona de resistência. A sinalização que eu vejo um pouco mais negativa neste sentido, de começar a enfraquecer esse movimento de subida, seria voltar a fechar para baixo dos 57 mil pontos aqui no gráfico diário. PETR4 não, mini índice, recomendei algumas operações no pregão de hoje. As duas operações que foram executadas não deram certo, as duas na ponta compradora. Essa primeira aqui, na superação da máxima desse candle, depois de uma abertura com gap de alta, correção, gera candle de indefinição após testar a região de suporte proporcionada pelo gap, gera formação de fundo, a compra foi executada na superação da máxima desse candle, depois que confirma o fundo, eu já menciono o reposicionamento do stop para a mínima aqui, porque estava um pouco mais para baixo dessa mínima, para a mínima aqui desse candle, bem como uma região de referência que eu costumo citar nas mensagens das operações que estão em andamento no canal DV Invest Pro, dentro do Telegram. Eu cito essa região porque é uma região que eu fico atento. Dependendo da forma como voltar para baixo desse patamar, eu posso encerrar a posição antes mesmo do patamar de stop. Foi o que aconteceu, voltou muito forte para baixo da região em torno dos 57.600 para 57.570, 575. Volta forte para baixo, inclusive vem para bater e perder a mínima dos 57.535, que é a máxima, que é a mínima do candle, que consegue confirmar o fundo e que gerou a entrada. Quando faz isso, eu opto por encerrar essa posição com a perda de 0,16%. Capital total, isso representou uma redução de 0,12%. A segunda operação, lembrando, se opto também aqui, ela vai lá, aciona a nossa saída, depois disso gera um candle forte para cima. Se eu opto por entrar comprando o rompimento, teria gerado um stop aqui. O início do pregão foi bem, vamos dizer assim, indefinido. Depois disso gera ali uma possibilidade de vender na perda dessa mínima, visto que tinha dois candles ali de reversão no G60. Se tivesse feito essa venda, também teria acionado stop. O mercado resolve definir aqui para cima com esse forte movimento de alta, e após esse recuo aqui eu optei por comprar. Recomendaram a entrada aqui na superação da máxima desse candle. Aciona a entrada, mas logo na sequência aciona o nosso stop, que já tinha sido reposicionado aqui nesse ponto. Então o stop nessa operação gerou uma perda de 0,22% e no capital total isso representou uma perda de 0,18%. Então foram operações que, se a gente olhar, foram operações colocando menos capital, visto que a volatilidade estava maior no momento da entrada. Então foram stops maiores do que a gente costuma tomar, mas menores do que foi recomendado inicialmente na operação. E além disso, as duas perdas no pregão de hoje, elas não anulam totalmente, elas quase anulam totalmente um ganho do pregão anterior. Então é dessa forma que eu costumo trabalhar em termos de gestão de risco. E por falar em gestão de risco, eu vou citar aqui um exemplo, logicamente não falando quem me mandou essa mensagem, uma mensagem perguntando uma mensagem para mim via Telegram, de um assinante do canal DV Invest Pro, se poderia aumentar o número de contratos, ou seja, se usava 5 contratos na primeira posição, vou colocar aqui 10 contratos na segunda operação. Se posso aumentar o número de contratos na segunda operação, eu mencionei, faz o simples, ou seja, segue a gestão de risco, porque não há nenhum tipo de garantia que a segunda operação, mesmo que seja uma operação a favor da tendência, que ela vá dar certo. Então, é melhor. E a outra, não é porque você tomou um stop na primeira recomendação, nossa primeira operação do dia, que a segunda operação vai dar certo. A gente pode ter qualquer tipo de metodologia, pode ter uma sequência de stops, 1, 2, 3, 4 stops, ou mesmo uma sequência de ganhos. Então não tem como saber qual vai ser o resultado da próxima operação. O que a gente tem controle, o que está sob o nosso controle é a gestão de risco. Então eu não recomendo ficar aumentando o número de contratos porque simplesmente a primeira operação deu errado, eu vou aumentar o número de contratos porque a segunda operação deu certo. É melhor aumentar o número de contratos porque você atingiu uma determinada meta e não necessariamente porque teve perda na operação anterior. Então, olhando aqui agora voltando aqui para o gráfico diário e botando a Petro aqui, agora eu vou falar das ações. Petro terminou o dia com candle mais de indefinição, mas com alta de 0,92%. Segue ainda apontando para testar, fechou um pouquinho acima dos R$12, segue ainda apontando para testar a resistência ali dos 12,25 até que mostre alguma sinalização contrária a esse atual movimento de subida a favor da sua tendência de alta. Na Vale 5,
Vale 5 seguimos na posição comprada, fechou aqui estável, mais 0,06%. A perda da mínima do pregão de hoje já seria um ponto de se poder colocar stop de proteção em 15,11, que é a mínima 15,12, ou seja, não sair mais perdendo dessa posição comprada, mas a minha expectativa ainda é que esse papel consiga gerar um movimento um pouco maior aqui para cima, podendo buscar a região dos R$16, sabendo que tem uma região de resistência intermediária aqui na faixa dos R$15,63. Depois disso, para a gente falar GGBR4, eu recomendei duas compras hoje de ações, GGBR4 e BBS3. Infelizmente, os gaps que elas tiveram no início do pregão pularam o nosso preço de entrada e elas não recuaram no preço sugerido para compra. Então as duas operações foram canceladas. Essa aqui pulou bastante o nosso preço de entrada, foi lá em cima, conseguiu fechar muito forte com alta de 5,1%. Agora qualquer tipo de entrada seria aqui na GGBR4, avaliar uma correção ali no G60 através de fundo ascendente, em cima de um patamar de 2 topos que ela superou ali na faixa dos R$ 8,05 a R$ 8,00 número redondo, que tenderiam a funcionar como suporte. Seria essa alternativa em cima ainda de GGBR4. Depois disso, BBS3. BBS3 também recomendação, gerou gap de alta e pulou o nosso preço de entrada. Essa aqui por menos, porque pulou e depois voltou ali, ficou 1 centavo do preço de entrada, mas não bateu nele, eu não executei essa entrada. Isso aconteceu logo no início do pregão. Depois o ativo aqui caminhou para cima, fechou bem com alta de 2,68%. Então as duas foram canceladas porque não foram executadas aí no valor que foi sugerido. Eu até estava de olho nas duas para ver se recuava no início do pregão para executar ou no valor sugerido ou um pouco mais abaixo. Eu sempre menciono o momento da execução das entradas. Depois disso veio VT4. VT4, ativo que ainda está em tendência de alta, recua ali na região de 2 topos anteriores no gráfico diário, gera um recuo, possibilidade de se buscar uma compra de fundo ascendente, apesar da tendência de alta já estar mais prolongada ali pelo gráfico semanal. Isso está acontecendo com vários ativos, mas como ainda está a favor da tendência, ainda há essa possibilidade de se arriscar na ponta compradora, aqui a favor da tendência ainda na faixa ali dos R$ 48,51. Ficaria atento, dependendo da forma como o mercado abrir no próximo pregão, atento para uma possível compra aqui nesse rompimento da máxima do pregão de hoje. Então é isso, amigos. Se a videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, dê um joinha nela no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa audiência e também seu acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o próximo pregão.